Então, para quem não sabe, eu comecei uma jornada de empreendedorismo, né? Abri minha primeira empresa, a Lorde Gato, uma loja de produtos e acessórios para felinos, né? Que era uma coisa que eu sempre me conectei. Gosto de gatos, né? Gosto de animais no geral. Desde que eu era criança, eu tive cachorro. Aí gato realmente veio só depois da vida adulta. Mas foi uma coisa natural, né? Tinha uma pessoa que queria doar vários gatos, porque a gatinha que ela tinha pariu. E ela saiu doando, né, os filhotes, porque não tinha condição de cuidar. E aí eu peguei a Naru e o Haru, foram os meus primeiros gatos, e depois veio a Meg, né, também de uma adoção meio forçada, né, porque ela ia para a rua, ela tinha uma família e a família não queria mais, e eu peguei, né. Resumindo, tenho 3 gatos hoje, e desde que eu peguei os gatos, eu comecei a estudar, né? Eu sou um cara muito preocupado com os animais, eu quero oferecer o melhor sempre para eles. Então eu comecei a ler, comecei a ver vídeo, comecei a estudar mesmo sobre comportamento felino, como que eu poderia cuidar desses gatos da melhor maneira. E a partir dessa jornada, né, de entrar em contato com o mundo felino, vamos dizer assim, eu comecei a aprender, né, entender melhor o gato, os gatos no geral, e percebi que muitas pessoas fazem muitas coisas erradas, né? Não entendem o porquê que o gato tem um certo comportamento ou uma certa necessidade, por exemplo, arranhar. Quando você olha o seu sofá todo arranhado, a sua cadeira, não é porque o gato fez uma travessura. É uma simples necessidade que muitas pessoas não atendem, né? Não colocam um local certo para que o gato possa fazer isso. E aí o gato fica frustrado, às vezes até depressivo. Eu conheço muita gente que fala, né? Ah, meu gato não gosta de brincar, meu gato passa o dia todo dormindo. Isso não é normal para um gato. Se o seu gato faz isso, provavelmente ele está pedindo socorro. E aí entra você como um tutor responsável para fazer alguma coisa a respeito disso. Mas enfim, o papo nem é sobre isso hoje. Eu só queria dizer, né, falar sobre esse início da jornada do empreendedorismo, porque para mim é alguma coisa nova. Apesar de eu ser administrador de empresas como formação acadêmica, eu tenho um mestrado de gestão empresarial, só que faz uns 7 anos que eu fui para a área pública, né? Eu sou um servidor público também. Depois que eu comecei essa jornada do empreendedorismo, né, eu sempre tive uma ressalva, né, um receio, na verdade, sobre todo esse lance, né, do capitalismo e tal. Eu sempre fui um crítico, né, do nosso sistema econômico vigente. Aí, por que tem que ser assim, né? Por que algumas pessoas têm tanto e outras pessoas têm tão pouco? E aí eu comecei a perceber que para você querer ser rico, ou milionário, ou bilionário, sabe? Aquela grandiosidade, aquele resultado imenso que você sentiria orgulho, né? De mostrar para as pessoas, olha, sair de baixo, conseguir acumular um grande patrimônio. Enfim, ela está baseada em alguns preceitos, né? Algumas bases, alguns pilares. E dentre eles está o consumismo. Não faz sentido? Quanto mais você produz, mais você vende e mais retorno você tem daquela venda, certo? Só que ontem eu estava assistindo um documentário chamado A Conspiração Consumista. E nesse documentário ele fala, né, como é que as empresas fazem para te fazer comprar mais. Porque no final das contas se trata sobre isso, né? Vender mais para conseguir mais lucro e, enfim, sabe, né? Aquele ciclo do capitalismo. E lá nesse documentário ele fala coisas muito interessantes, né? Desde a ciência que eles usam para fazer você comprar mais, né? Como os impactos do consumismo. E aí entra a parte que me chocou mais, né? Não me chocou porque eu já sabia, mas eu fiquei mais preocupado. Eu vou entrar nessa corrida também, nessa corrida pelo lucro, né? Nessa corrida pelo
pela venda, por conseguir resultados, mas eu não quero entrar da forma como a maioria entra, né? Meio que de olhos vendados para os impactos que isso vai causar. E aí nessa busca, né, por ser um empreendedor consciente, um empreendedor que está preocupado com o impacto que aqueles produtos que eu vou vender vão causar no meio ambiente, né? Eu acho que eu já começo diferente, talvez até um pouco mais travado, porque eu sei que não é só vender, eu sei que não é só você ter lucro, crescer a empresa. Eu fico até meio assim, reflexivo com relação a esse crescimento, né, da empresa. Pô, como vai crescer e por quê? Há um porquê. Eu não quero só convencer as pessoas a comprarem. Eu quero que as pessoas tenham consciência por que estão comprando e que comprem um produto de qualidade, sem a tal da obsolescência programada, que hoje a gente sabe que existe, já não é uma conspiração, já não é uma teoria, né, da conspiração, é uma coisa real, é uma coisa que realmente eles usam para fazer vender mais, né? Afinal de contas, esse celular que eu estou usando, por exemplo, ele tem mais ou menos 1 ano de uso e a bateria dele já está péssima, já está muito ruim, entendeu? Dura no máximo 1 dia, se eu estiver usando normalmente. E olha que eu nem jogo, né? Eu nem faço outras coisas no celular. Basicamente é só gravação e produção de conteúdo, né, no geral, por causa da loja. No meu perfil pessoal eu também faço alguns conteúdos, né? Essa crítica, né, essa consciência que eu estou trazendo para o empreendedorismo, para não ficar uma coisa vazia, não ficar uma coisa superficial ou só pensando no lucro, pensando no dinheiro. Eu nunca fui um cara de pensar só no dinheiro, então isso me faz refletir, me faz ficar mais consciente. Cara, o que eu quero, né, para minha vida, o que eu quero para o mundo, de que forma eu quero impactar o mundo. Eu acho que todo mundo pensa isso em alguma hora da vida, né, talvez mais cedo, talvez mais tarde, mas todo mundo quer deixar a sua marca, todo mundo quer fazer a diferença. E as coisas que me importam, né, que eu dou atenção desde criança, sempre foi os animais, né? Sempre gostei de estar conectado com os animais, com a natureza. Trazer toda essa reflexão para o empreendedorismo me deixou meio de fora, assim, porque eu vejo que a maioria das pessoas, dos empreendedores, eles não pensam nisso, não tem essa responsabilidade. Talvez até não essa consciência, né? Porque não é uma coisa que é normal, que é comum de se pensar, né? Quando você está querendo crescer, está querendo vender, está querendo que a empresa cresça, você não vai pensar, nossa, e minha responsabilidade, né? E o que vai acontecer depois que o produto foi comprado, depois que o produto foi consumido, como é o ciclo desse produto, para onde ele vai. E lá no documentário eles falam, né, que muito desse lixo que a gente produz, ele vai para países pequenos, países pobres, que não tem condição nem de lidar com aquilo, né? Aí fica acumulando lixo lá e eles tentam fazer alguma coisa com aquilo, né? Tentam reciclar. Claro que não dá para reciclar tudo, mas enfim, é uma crítica muito interessante, uma crítica que todo mundo deveria pensar, né? E eu nessa jornada já estou me questionando, né? O que é legal, o que é responsável, o que é ético com relação a esses produtos, né? Que tipo de produto eu posso vender, como, aonde ele vai, para onde ele vai, o destino desse produto, qual é. Tudo isso fica na minha cabeça, né? E eu começo essa jornada assim mais realmente pé no chão, para saber o que eu preciso fazer a respeito disso para que as coisas não continuem por esse caminho. Afinal de contas, só no caminho para mim chegar até aqui, eu vi tanto lixo, eu vi tanta garrafa plástica, tanta sacola jogada, que isso me deu um pouco de, sabe, de nojo, né, cara? Esse consumismo exacerbado, essa coisa de sempre vender, de encher o planeta de plástico e de outros produtos que passam anos, centenas de anos para serem decompostos. E ali no meio mata animal, tartaruga, vida marinha, né, que sofre mais talvez.
E eu consumo muito conteúdo do Murilo Gun. Para quem não conhece, ele era um humorista, começou como humorista. Na verdade, ele começou muito cedo, né? Com 10, 12 anos, sei lá, ele já dava entrevista no programa do Jô, sabe? Do Jô Soares. Ele foi o criador de um dos sites que tiveram mais visualizações, né? Que tiveram mais visitas, numa época que a internet estava começando. Então ele é um grande pioneiro, né? Nas áreas onde ele atua. E depois ele passou para o humor, né? Fazia stand-up comedy. Depois migrou para o empreendedorismo mais raiz, né? E depois foi para a espiritualidade, né? Hoje está na espiritualidade e é um cara que cria conteúdos que me impactam bastante, porque ele já tem essa consciência, ele fez essa jornada toda e chegou num ponto onde ele está mais que criticando, né? Essa questão do consumismo, e as empresas dele também já têm essa pegada mais ética, mais responsável. Então, eu gosto muito do conteúdo dele e também me conecto com o Cadu Caçaú, que é um outro criador de conteúdo no YouTube, que já vai mais direto nessa linha da espiritualidade também, mais consciente, né? Enfim, gosto do conteúdo dos dois e são pessoas que me inspiram a fazer melhor, a fazer diferente. Essa mudança, né, essa revolução que a gente já está vendo na economia, ela tem que ser vivida de uma maneira responsável. E até mesmo essa questão de criação de conteúdo, né? Às vezes a gente se pergunta, tá, mas o que essa criação de conteúdo exacerbada também, né? A gente tem tantos milhões de canais no YouTube, no Instagram, sempre tem gente com uma câmera falando. E tá, mas para que isso tudo, né? Para que impacto isso causa na vida das pessoas? Eu sei que hoje tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo de valor na internet. Então a gente precisa realmente ser um pouco mais crítico do que a gente está consumindo, não só de conteúdo, mas de produto, a destinação daqueles produtos. Por que não diminuir, né? Talvez aquela frase, né, menos é mais, caiba aqui pra gente, que a gente está vivendo numa economia capitalista, às vezes está consumindo sem essa consciência, está o tempo todo querendo mais, comprando mais, e não sabe nem por que está comprando. Tem gente que tem não sei quantas peças de roupa no armário e nem usa metade. Inclusive no documentário, um dos pontos críticos são essa questão das roupas, né? Já tem tanta produção de roupa no mundo que não se tem o que fazer com aquelas roupas. E a maioria das roupas hoje em dia é com materiais que não são sustentáveis, né? Não são recicláveis e viram lixo que não tem para onde a gente botar, porque o planeta tem um limite, certo? Não tem para onde ir tanto lixo. Então, é hora da gente pensar sobre isso, né? Já passou da hora, na verdade. Tem algumas pessoas que têm projetos super interessantes a respeito disso, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Por que não diminuir o consumo, né? Comprar menos. A gente não precisa de tanta coisa. Fala a verdade, para a gente sobreviver, a gente criou tanta quinquilharia que a gente não sabe mais o porquê daquilo. Por que a gente tem tanta coisa em casa? Tem gente que tem 2, 3 quartos dentro da casa só de acúmulo de coisas, de produtos, de equipamentos. E a gente não precisa disso tudo. Antes era só a questão da comida. Hoje em dia já se sabe que a produção de comida já é suficiente para matar a fome no mundo, para acabar com a fome. Mas por que não acabou? Porque há interesses, né? Essas empresas que produzem alimentos, né, elas jogam alimentos fora para não serem consumidos, porque é mais vantajoso para elas destruírem aquele alimento do que darem, certo? Porque aí as pessoas de rua vão comer, outras pessoas que não precisam pagar pela comida vão comer e não vai gerar lucro para a empresa. Enfim, são tantas questões, né, são tantas responsabilidades que a gente tem. E eu fico me questionando, né, para onde vai o mundo, né? A gente está passando por uma transição aí, tanto econômica, né? Talvez uma crise econômica esteja chegando. Se você que é antenado aí nas notícias está vendo a geopolítica
do mundo, né? A questão dos Estados Unidos tarifando todo mundo, enfim, essa briga que pode culminar numa guerra, infelizmente, é a verdade, eu não posso esconder isso. É uma probabilidade, é uma possibilidade. Claro que ninguém quer, eu não quero também, mas pode acontecer e a gente tem que estar preparado, né? Geralmente nessas grandes crises mundiais a gente sempre tende a refletir mais, né? Ficar mais consciente, apesar de ser pelo medo, né? Por um lado negativo, digamos assim, porque ninguém quer estar numa guerra, né? Ninguém quer estar numa situação onde tem gente correndo risco de vida. E no meio disso tudo, a gente está tendo também a revolução da inteligência artificial, que, querendo ou não, já empurra a gente para uma consciência maior sobre o que é o ser humano. Afinal de contas, daqui a alguns anos, não sei quantos, quando surgir a famosa AGI, que seria a inteligência artificial geral, a gente vai precisar mudar a forma como a gente vive, né? O que é o ser humano? Qual vai ser o papel do ser humano num planeta onde a inteligência artificial vai tomar os trabalhos, né? Vai produzir tudo que a gente precisa, vai produzir produtos, serviços, vai fazer as coisas. Basicamente, quem tiver o controle das inteligências artificiais é que vai lucrar com isso. Mas o resto da população praticamente não vai ter o que fazer, não vai ter como gerar renda. E é por isso que eles estão discutindo já a renda básica universal, que seria como se fosse um salário para você não fazer nada, certo? Para você ficar lá, ficar na sua casa, recebendo como se fosse um auxílio ali do governo, né? E o que vai ser da sua vida, né? O que você vai fazer? Imagina um mundo onde você não precisa trabalhar para ter o básico, né? Comer, morar. É claro que a primeiro momento a gente tem um choque, né? Porque a gente tem uma liberdade hoje que a gente não vai ter no futuro. Liberdade de abrir empresas, de gerar lucro, de crescer muito. Talvez não haja esse espaço, né? Para o ser humano. E é uma coisa que me preocupa muito, né? Essa visão do futuro, né? O que vai ter lá no futuro para a gente? Como a gente vai se relacionar? O que vai ser mais importante? Eu tenho uma teoria de que o ser humano vai voltar às raízes, né? A questão do básico, né? Da alimentação vai ser mais rebuscada, porque a gente vai voltar a fazer manualmente, talvez. Das relações, né, com outros seres humanos, o que a gente vai fazer, como a gente vai lidar com o outro, né? O que vai ser importante para a gente. Talvez pela falta da preocupação com o material, a gente não vai poder mais acumular tanta coisa, né, com a renda básica universal. A gente se volte para a espiritualidade também, é uma possibilidade. E vai ser interessante, né? Não sei como é que vai ser essa transformação, essa jornada toda até esse ponto onde o futuro, a inteligência artificial tomou de conta, né? Mas eu acho que são reflexões interessantes que a gente deve se fazer e aproveitar também um pouco da natureza enquanto a gente pode, né? A gente está vendo que ainda há espaços verdes, né? Com árvores. Eu não sei como vai ser no futuro, eu espero que ainda tenha. Pelo menos uma praia para a gente poder aproveitar, olhar o pôr do sol. Mas tudo isso são especulações, a gente não sabe como vai ser o futuro, não está na nossa mão. Tem forças maiores aí regendo o planeta e a gente tem que apenas ser humano. Talvez ser mais humano seja um caminho para esse futuro, um futuro mais positivo. Porque tem um futuro distópico, né, que pode acontecer, o planeta virar um caos, né, enfim, os seres humanos serem explorados, né, virar um grande caos. Mas também tem essa possibilidade de ser um futuro melhor, um futuro mais positivo, com mais possibilidades da gente fazer o bem para o próximo. Eu acredito que é possível. Mas essa mudança ela tem que ocorrer dentro da gente. Nós que somos seres humanos, nós devemos tomar essa responsabilidade primeiro. E aí, a partir disso é que a gente vai ver o resultado. A gente não pode ficar aguardando
esperando acontecer alguma coisa para a gente tomar uma atitude. Enfim, o vídeo de hoje foi mais uma reflexão, não tinha um propósito muito grande. Eu tirei o domingo, né, para fazer uma caminhada aqui, uma jornada para longe de casa. Tô sem internet, né? Eu tô gravando aqui sem internet. Já tô há umas 2, 3 horas aí andando. E resolvi dar uma parada aqui para tomar uma água, né? Ficar aqui na sombra. Achei um lugarzinho aqui bacana. E é isso, né? Deixa teus comentários aí sobre o que tu acha sobre isso tudo. Qual é a tua aposta? O que tu acha que o futuro vai reservar pra gente como ser humano? Você está no meio de uma jornada também, de uma revolução, você está se questionando essas coisas também? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer a comunidade girar, né? E é isso, até a próxima.